Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um episódio do quadro Papo Profissional e hoje eu quero mostrar para você aí, não cometa esse erro na hora de escolher o SSD aí para o seu PC, para o seu computador. Existe hoje algumas opções no mercado, mas tudo vai depender da compatibilidade. E um erro que aconteceu aí recentemente, né, com um inscrito do canal, e eu vou estar passando para você essa orientação, né? Qual a diferença do SSD normal SATA 3 para um SSD M2, né, M.2? Qual a diferença? Existe diferença? E entre o M2 tradicional e o M2 com a tecnologia, com o protocolo NVMe. Existe diferença? Então a gente vai conferir tudo nesse vídeo aqui. Antes, porém, eu tenho um recado muito importante aqui para passar para vocês. Não perca essa grande oportunidade aí dessa super promoção que acaba domingo agora, dia 19. Então corre lá. O curso de preparação de técnico em TI do professor Robson Costa, completíssimo aí com todos os bônus por apenas R$ 197,00. Você ainda pode parcelar até 12 vezes, isso aí saindo R$ 19,19. É uma oferta imperdível nessa grande promoção que está acontecendo. Então, link aí na descrição, não deixe de investir no seu futuro. Então vamos lá, pessoal. O que aconteceu? Um inscrito do canal fez contato comigo. Eu vou aproveitar também uma outra mensagem que eu recebi um tempo atrás para poder também dar um exemplo aqui para vocês de uma forma mais assim, técnica, né, para você entender isso aí e não cometer esses erros. A primeira coisa é que o inscrito do canal ele comprou um SSD com uma velocidade de 3.500 e poucos megabytes por segundo, né, um NVMe. Aí já está aí a primeira grande diferença do NVMe M2, a entrada que é o socket lá, que é a entrada M.2. Mas aí você tem que ver qual é o protocolo, se ele trabalha em SATA ou se ele trabalha aí em NVMe. Por quê? Porque o NVMe ele proporciona uma velocidade a mais. Inclusive existem hoje já no mercado SSDs que alcançam aí mais de 5.000 megabytes por segundo, né, que são ultra rápidos. E não é qualquer placa-mãe que vai aceitar essa velocidade no momento que nós vivemos hoje, né? Porque o que acontece? O NVMe ele tem a velocidade maior do que a questão da tecnologia SATA, mas você tem que conferir qual é a tecnologia da tua placa-mãe, porque o NVMe com maior velocidade de 5.000 e poucos, né, megabytes ou até mais, você vai precisar de uma placa-mãe que já tenha o PCI Express 4.0 e da quarta geração, X4, entendeu? Por exemplo, a minha placa-mãe aqui, ela é X4, só que ela ainda é 3.0. Deixa eu dar um exemplo aqui prático para vocês. Vamos supor que eu, com a minha placa-mãe aqui, que é 3.0, eu coloque um NVMe com essa velocidade aí de 5.000 e poucos megabytes. Ele não vai ler. Quando eu for fazer o teste em algum programa, ele vai ler, ele vai limitar aí pela velocidade do PCI Express 3.0. Você entende? Ele não vai além, porque apesar do meu CX4 ter uma velocidade maior, ele está limitado ao 3.0. A nova tecnologia, que inclusive já está no mercado, né, está chegando aos pouquinhos, mas já está no mercado, que é o 4.0, aí sim, é nessa placa-mãe 4.0 X4, aí na geração 4, você conseguirá ler um NVMe desse porte. Senão vai limitar lá por 3.500, por aí, que é o limite, né, da 3.0. Você entendeu a diferença? Então, o erro dele foi que ele comprou um SSD desse bem mais rápido, né, e colocou na placa-mãe 3.0 e estava dando a leitura reduzida, limitando por baixo. É mais ou menos como acontece com a memória RAM. Não adianta você comprar uma memória de 3.000 MHz se a tua placa-mãe limita a 2.666, entendeu? Ela não vai rodar em 3.000 MHz, ela vai rodar em 2.666. Sempre vai limitar por baixo. Então, mais ou menos por aí.
É como também acontece se você colocar uma memória, vamos supor, a tua placa-mãe tem suporte até 2666. Aí você coloca uma memória com essa frequência e coloca uma outra memória com a frequência menor. Vai limitar pela frequência menor, para poder trabalhar em harmonia. Então você tem que ter essa noção. E aí eu falo com você sobre a outra pergunta que me fizeram um tempo atrás, que também vai te ajudar. Um inscrito do canal, ele me mandou um e-mail, né, alguns meses atrás, me perguntando o seguinte, ele perguntou assim, poxa, vale a pena eu trocar, ele tinha um computador com um SSD SATA, né, 2,5, aquele o SSD normal que bota lá na entrada SATA. Essa entrada SATA 3, a tecnologia 3, o máximo de velocidade que ela alcança é 600 megabytes por segundo. Ela não alcança, não passa mais do que isso. Ele estava me perguntando se valia a pena ele trocar esse SSD, né, no caso, pelo M2 2.0, só que aquele M2 mais baratinho, aquele M2 que, por exemplo, ele também alcança os mesmos 600 megabytes por segundo. Por quê? Porque ele está limitado ao protocolo SATA, a HCI, entendeu? Então ele me perguntou se valia a pena. Eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, olha, não vale a pena. Por que que não vale a pena? Porque, exemplo, vou só te dar um exemplo aqui. Em questão de velocidade, você vai ter a mesma velocidade. Você vai atingir no máximo 600 megabytes por segundo. A única coisa assim que é mais interessante no M2 é porque ele é mais fininho, ele é mais compacto, entendeu? Então ele não ocupa tanto espaço assim como o SSD 2,5. Só que ao mesmo tempo, foi o que eu expliquei para ele. Exemplo, o computador dele lá tinha 6 portas SATA 3. Então ele poderia colocar até 6 SSDs ali, tranquilo, né? E deixar o M2 reservado para depois, futuramente, colocar de fato, de verdade, um M2 bom, né? Com a tecnologia boa, que é o NVMe. Vamos supor se ele colocasse lá o M2, o SSD M2 com a tecnologia SATA 3. Então ele estaria ali limitado a 600 megabytes. Aí amanhã depois ele quisesse colocar o NVMe. A maioria das placas-mãe, muitas vezes, vem só com um slot para M2. As mais high-ends, as placas mais caras, vêm com dois. Então é muito limitado, entende? Então ele ia ter que fazer o quê? Se a placa-mãe dele tem só um slot, ele ia ter que, de repente, tirar isso aí e ter que vender, porque vai botar onde? Naquele lugar ali só vai estar o NVMe. Coisa que não aconteceria com o SSD. O SSD ele poderia colocar o NVMe, né, lá no M2 e permanecer usando aqueles outros SSDs, no caso 2,5. Você entendeu? Então é a questão assim de você ver o que você precisa. Lógico que a pessoa perguntar assim, então, Leonardo, não tem diferença desse M2 normal para um SSD? Não, a velocidade vai ser a mesma. A diferença, economia de espaço, porém, se você pretende futuramente colocar um NVMe que é bem mais rápido, você vai ter que se desfazer daquele ali. Entende? Então vale muito a pena você, de repente, investir. Se você não está com dinheiro agora para comprar o NVMe, você investir no SATA normal, no SSD SATA normal, que já vai te dar um desempenho muito bom aí em comparação ao HD. Entende? Isso aqui eu estou falando, pessoal, de repente você pode pensar assim, poxa, Leonardo está falando que o M2 normal é ruim. Não, ele não é ruim. Ele é que nem o SSD normal. Entende? Ele já é bem mais rápido do que o HD. Com certeza você vai ter aí um desempenho fantástico. Entende? Eu estou falando para a questão de futuro. Principalmente se a sua placa-mãe tiver lá só um slot M2. Então você vai botar um M2 normal ali. Amanhã depois, se você quiser fazer o upgrade, você vai ter que vender ele ou se desfazer, alguma coisa desse jeito. Coisa se você colocasse no momento hoje um SSD 2,5, amanhã depois você comprou o NVMe, né, o M2 NVMe que alcança a velocidade maior, você colocaria lá tranquilamente e poderia continuar usando o SSD, não é precisar vender nem nada disso. Mas aí vai de cada um, tá? Então são essas informações que eu queria passar para vocês aqui hoje. Você fica ligado, você tem que ver qual é a tecnologia da tua placa-mãe.
Não adianta, né, você comprar o NVMe hoje com velocidade de 5.000 e poucos megabytes, se a tua placa-mãe é 3.0 a tecnologia dela, do PCI Express. Não vai adiantar. Você vai ficar limitado a 3.500, né, megabytes aí por segundo. E isso aí não é defeito, né? Que inclusive o inscrito do canal que fez aqui contato comigo, ele pensou que estava com defeito, porque ele usou o programa lá para poder fazer ver a velocidade e estava dando abaixo do que ele viu lá na propaganda. Mas é justamente por causa disso. Que para atingir essas velocidades acima de 3.500 megabytes, esses NVMe mais modernos aí, você precisa ter uma placa-mãe com 4.0, né, no X4, na geração 4 aí do SSD, do NVMe. Aí sim, aí você vai conseguir atingir o máximo de velocidade. Tá certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Estou deixando esse vídeo aqui muito bacana. Assista, vale muito a pena. É do Papo Profissional também. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem. Assiste aqui. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e, como de costume, você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo.